Só esperando o seu amado retorno. Pronto. Fechou. Pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula aqui de introdução ao Novo Testamento. Muito obrigado à presença de todos aqui que chegaram no horário. Bem-vindos aí. Boa noite, Bia. Que bom que você está aqui. Júlia, Tabata, o Heitor, o Wallace também está aqui, como o Marcelão também está aqui, como o Yuri. E fiquem à vontade, viu? Na minha opinião, é legal vocês ligarem a câmera para que a gente consiga se ver aqui. Só se você tiver uma desculpa bem boa para você não ligar, mas fiquem à vontade aí, tá? Não vou exigir nada de vocês hoje. Mas esse grupo aqui, ele é novo, então a gente está começando a estudar aqui o Novo Testamento, né? E a ideia é a gente estudar nesses próximos 6 meses o Novo Testamento inteiro, livro a livro. E no dia de hoje nós vamos falar uma breve introdução e vamos abordar alguns temas. E eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Janela. Mãozinho, posso cortar um pouquinho? Pode falar. Vamos orar para a gente começar? Vamos. Sim, eu só ia perguntar antes se vocês estão enxergando o slide. Estamos sim, cara. Então, beleza. Então, vamos fazer uma oração, pessoal, para a gente começar a nossa aula aqui. Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela sua salvação. Obrigado pelas suas doces misericórdias que acordaram antes de nós essa manhã. E, Pai, nós oramos entregando no seu altar todas essas aulas que nós vamos ter, desde hoje até a última aula. E, Pai, nós oramos para que a sua presença esteja com cada um de nós, esteja aqui no nosso meio e que nós possamos crescer em conhecimento de quem Tu és, não só conhecimento da Tua palavra, mas conhecimento de quem Tu és, e que a gente possa conhecer mais quem é Jesus e ser afetados pela realidade do Cristo que é vivo, que foi morto, ressuscitou e que agora nós temos acesso e que nós possamos nos comunicar com Ele. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, nos ensine e que o Senhor esteja presente aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal? Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre uma breve introdução ao Novo Testamento, né? E eu coloquei aqui um pouco do resumo da aula de hoje para vocês verem. Nós vamos abordar essas 6 partes, esses 6 tópicos dentro da aula de hoje, tá? Então nós vamos falar sobre uma introdução ao Novo Testamento e ao período intertestamentário. Vamos falar aí também sobre o contexto histórico, sobre o Império Romano e a geografia da época. Vamos falar também sobre os partidos judaicos. Na quarta parte, vamos falar sobre a formação do cânon. E na quinta parte, sobre um panorama geral dos 27 livros. Não vai ser muito aprofundado, tá, gente? Porque a ideia é a gente entrar livro a livro nas próximas aulas. E na última parte a gente vai fazer algumas aplicações práticas daquilo que a gente estudou na aula de hoje e também vamos abrir para perguntas, aí a gente vai discutir um pouco sobre o que a gente aprendeu aqui, tá? Bom, vamos lá então. Eu não consegui preparar muitos slides, tá, gente? Então vão ser poucos slides, vocês vão mais me ouvir falar aqui, mas assim que tiver mudança de slide aqui, vocês vão ver as coisas interessantes aqui, tá? Bom, então, boa noite, né? Mais uma vez a todos vocês. E antes da gente estudar, então, né, o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, que é o começo do Novo Testamento, a gente precisa responder uma pergunta que ela é muito importante para a gente entender o Novo Testamento, né? Que é por que Jesus veio quando veio? Por que Jesus ele não veio no tempo de Isaías?
Por que que ele não nasceu durante o reinado de Davi, né? Por que que Deus quis que ele viesse no tempo que ele veio, né? E Deus ele esperou praticamente 400 anos depois do último profeta do Antigo Testamento para enviar Jesus. E por que que ele fez isso, né? E hoje a gente vai ver que Deus ele não estava em silêncio nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele não abandonou o seu povo, mas pelo contrário, enquanto parecia não haver nenhuma revelação nova, Deus ele estava governando toda a história e preparando o mundo para a chegada do seu filho, para a chegada de Jesus. Então, toda a nossa aula ela é fundamentada nisso, tá? E eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, dos versículos 4 ao 5. Abre a sua Bíblia aí, eu vou pegar minha Bíblia aqui também. Gálatas 4, do 4 ao 5. Eu vou ler na versão NVI. Gálatas 4, do 4 ao 5, ele fala o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, o que que Paulo ele quis dizer com isso, com plenitude do tempo? Pergunto para vocês, né? O que que vocês acham que ele quis dizer com a plenitude do tempo para enviar o Filho de Deus, né? Paulo ele não está falando apenas de um momento no calendário específico, mas ele está dizendo que Deus ele preparou cuidadosamente toda a história para que chegasse no momento certo, para que ele enviasse o seu filho aqui para a terra, né? E mais uma vez eu quero repetir isso para você, né? Essa ideia será o tema central aqui da nossa aula, tá? Então, uma coisa que a gente também precisa se lembrar é que o Novo Testamento ele não começou em Mateus, né? Existe um erro muito comum assim que muitas pessoas imaginam que quando termina Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, Deus ele simplesmente desapareceu, ele ficou 400 anos fora e aí depois ele voltou só em Mateus, assim, né? Só que na realidade isso não aconteceu assim. A verdade é que Deus ele não levantou novos profetas canônicos durante esse período de 400 anos, né? E nenhum livro nesse período inspirado por Deus foi escrito. Foi somente um período de preparação da história da humanidade para que o Filho de Deus ele fosse enviado, né? Então isso não significa que Deus deixou de agir, mas pelo contrário, enquanto não havia novas escrituras sendo escritas, né, Deus ele estava preparando uma língua, Deus estava preparando a política, Deus estava preparando uma religião, uma cultura, Deus estava preparando estradas, Deus estava preparando até mesmo impérios para a chegada do Filho de Deus. Então, tudo isso para facilitar a expansão do Evangelho assim que Jesus fosse enviado, né? Então, às vezes a gente pensa que Deus ele só está fazendo alguma coisa quando acontecem milagres extraordinários, né? Mas a Bíblia mostra também que Deus, ele também trabalha dirigindo reis, impérios e acontecimentos políticos até, para que tudo se encaixe dentro do seu plano, né? Em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, você não precisa abrir, diz o seguinte: como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Então, como os ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ou seja, Deus está no controle do coração dos reis. Deus está no controle do coração de todos os homens da terra. Não só nós que somos filhos dele, mas também de todos os homens não crentes que governam a terra, né? Então, enquanto Israel, naquela época, estava esperando um Messias,
Deus estava governando Alexandre o Grande, ele estava governando Herodes, ele estava governando Augustus, tudo isso para a chegada do Filho de Deus, né? E falando um pouco mais desse período de silêncio dos 400 anos, né? É muito comum a gente ouvir essa expressão que eu disse, 400 anos de silêncio. É uma expressão útil, mas ela pode ser mal compreendida. O silêncio não foi da revelação profética, e também não foi da providência divina, que é Deus cumprindo o seu plano. E é muito importante a gente se lembrar disso, que silêncio não significa ausência, não significa que Deus se ausentou da terra ou do seu plano ou abandonou o seu povo, né? Aliás, um dos maiores erros da vida cristã é achar que quando Deus parece silencioso, ele deixou de agir, ele deixou de fazer as coisas, né? Às vezes, muito tempo a gente fica sem ouvir a voz de Deus, a gente acha que Deus nos abandonou ou deixou a gente de lado, né? Mas não. Às vezes Deus fala, às vezes Deus só governa, e muitas vezes, e todas elas, ele está sendo igualmente soberano em todas essas horas, tá bom? E daí se levanta uma pergunta aqui entre nós, né? O que aconteceu durante esses 400 anos, né? Se a gente pegar a nossa Bíblia e a gente for lá no fim do Antigo Testamento, né? Chegar aqui no livro de Mateus, né? Olha só, a gente tem uma página em branco. Se vocês estão conseguindo enxergar aí, tem uma página em branco aqui que ela tem um título aqui, Novo Testamento, né? Mas historicamente, essa página em branco aqui, ela não está vazia. Na verdade, ela está muito cheia. E eu quero resumir tudo o que aconteceu nessa página em branco aqui para vocês em 4 pontos. Então, eu quero em 4 pontos resumir 4 séculos, 400 anos de história. Tudo bem? Então, vamos ter uma viagem pela história aqui. Bom, no primeiro século, lá atrás, aconteceu o domínio persa, certo? Quando Malaquias, o livro de Malaquias termina, Israel ainda está debaixo do domínio persa. E os judeus, eles já haviam retornado do exílio, eles já haviam retornado do cativeiro. E o templo também já havia sido reconstruído. Jerusalém já existia nessa época de novo, né? Foi reconstruída de novo, mas Israel não era independente nesse primeiro século. No segundo século, aconteceu a chegada de Alexandre o Grande, e daí tudo mudou, né? Porque ele conquistou praticamente todo o mundo conhecido que existia naquela época. E um ponto muito importante aqui, né? Alexandre, ele não levou apenas soldados para os países que ele conquistou, mas ele levou uma cultura inteira. Então, ele espalhou a filosofia grega, ele espalhou costumes gregos, ele espalhou educação grega, e ele espalhou principalmente a língua grega. Sem Alexandre, talvez não existisse um idioma comum para todo o Mediterrâneo inteiro. E isso seria um enorme obstáculo para a pregação do Evangelho na época de Atos dos Apóstolos. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui hoje. Qual idioma o Novo Testamento foi escrito? Pensa aí, qual idioma o Novo Testamento foi escrito? Os universitários não podem, hein? Não, tô brincando. Pode falar também, mãe. Bom, foi escrito em grego, tá? Mas não era o grego clássico de Platão, era um grego chamado grego koiné. Essa palavra koiné significa comum, ou seja, era o idioma internacional da época, o idioma que todo mundo falava.
era como se fosse o inglês nos dias de hoje. O inglês já virou uma língua internacional. Para onde você vai, é, as pessoas conseguem se comunicar com a língua inglesa, né? Daí, vocês conseguem se lembrar, né, que quando Paulo ele viajava milhares de quilômetros anunciando Cristo, por conta dessa única língua grega que foi espalhada, ele conseguia conversar com praticamente todo mundo em qualquer cidade aonde ele ia. E isso, gente, não aconteceu por acaso, assim, foi uma providência de Deus naquela época para que lá no futuro o evangelho fosse espalhado, né? Então, havia o domínio persa no primeiro século, no segundo século tudo mudou com a chegada de Alexandre o Grande, e no terceiro século aconteceu os reinos helenísticos. Quando Alexandre o Grande ele morreu, o seu império foi dividido entre os seus generais. E daí Israel ficou alternando entre dois grandes reinos, que foi o reino de Ptolomeus, que governava sobre o Egito, e também o reino dos Seleucidas, né? Que foi a Síria e a Mesopotâmia inteira. Então Israel ficou alternando entre o governo desses dois povos, né? Que haviam esses generais de Alexandre. E durante esse período aconteceu um dos episódios mais importantes da história judaica, né, com a chegada de um governante chamado Antíoco IV Epifânio. Antíoco IV Epifânio. Esse governante, ele tentou eliminar a religião judaica daquela época, né? Entre outras ações, ele proibiu a circuncisão, ele proibiu o sábado, ele proibiu a leitura da lei, ele proibiu e ele fez um sacrifício, ele matou um porco dentro do templo dos judeus. E vocês sabem, né, que os judeus eles não comem carne de porco porque o porco é um dos animais impuros segundo a lei de Deus, né? E o cara foi lá e sacrificou um porco no altar e isso pro judeu é uma das maiores profanações inimagináveis, e o cara fez isso, né? E esse acontecimento ele marcou profundamente a identidade do povo judeu e alimentou uma expectativa muito grande no povo da chegada de um Messias. Então, a perseguição, ela gerou uma revolta no povo, e daí então uma família sacerdotal no meio do povo liberou uma resistência contra esse governante. E a gente conhece esse movimento, essa resistência, como a revolta dos Macabeus. Quem já ouviu falar disso, da revolta dos Macabeus? Bom, eles se revoltaram contra esse governante, né? Eles conseguiram recuperar o domínio de Jerusalém e eles purificaram o templo. E daí eles dedicaram uma festa exclusiva só para falar dessa revolta, né? E essa festa judaica é a festa da dedicação, que é o tal do Hanukkah, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? E é muito interessante que até mesmo no Evangelho de João é mencionada essa festa. Em João 10, capítulo 22, mostrando que ela já fazia parte da vida judaica no tempo de Jesus, né? Então, embora o livro dos Macabeus, né, ele seja muito útil para ser como uma fonte histórica para nós protestantes, nós não reconhecemos o livro de Macabeus como uma escritura inspirada, né? Mas ela foi realmente algo que aconteceu, foi realmente algo histórico que aconteceu na história de Israel. Irmão, aproveitar que você vai abrir a Oi, Bíblia, compartilha a tela aí de novo, por favor. Teve um a tela? negocinho aqui. É. E aproveita e fala o nome de novo para o pessoal poder anotar aí do governante que fez gracinha com o porco. Opa, estão vendo o slide de novo? Agora sim, irmão. Obrigado, Yuri.
O governante se chama Antíoco IV Epifânio. Antíoco IV Epifânio. Ah, vou Ele mandar uma era mensagem rei pra esse cara dos agradável aí. ele era rei dos Mentira. Seleucidas. Acabei de mandar no Beleza, chat então a aqui, gente peraí. viu o que aconteceu no primeiro século, no segundo e no terceiro. O reino persa, Alexandre o Grande, daí veio aqui o reino dos helenísticos, né, quando Alexandre morreu e foi separado entre os generais, e o quarto século, entre aspas, de silêncio de Deus, foi a chegada do Império Romano, né, por volta lá de 63 antes de Cristo, o general Pompeu, ele conquistou Jerusalém. E daí, nesse período, Israel começa a fazer parte do Império Romano, né? E mais tarde vão surgir outros governantes famosos, como Herodes, como César, como Tibério, né? Que daí essa galera já vai estar dentro dos evangelhos de Jesus, né? E é exatamente esse cenário que nós encontramos no Novo Testamento, tá? Então, Israel está sob o domínio do Império Romano e é nesse contexto que o Novo Testamento ele começa e ele vai se descorrer aí quase até o final dele, tá? Então, concluindo essa nossa primeira parte, né? Eu acho que vocês se lembram que lá no começo a gente abriu Gálatas 4 e a gente viu que Deus preparou um tempo exclusivo para que o Filho de Deus ele viesse, né? E Deus, ele, enquanto o Israel ele estava esperando o Messias, Deus ele estava preparando uma língua comum, ele estava preparando estradas, ele estava preparando um império, e ele estava preservando o seu povo e alimentando uma esperança messiânica por ele, né? E nada acontece por acaso, gente. Tudo fazia parte do plano soberano de Deus, né? Por isso que às vezes a gente olha para a nossa vida, né, e a gente pensa que Deus ele está em silêncio, assim, né? Às vezes a gente ora e Deus não nos responde, né? E Israel passou cerca de 400 anos sem um novo profeta, né? Mas Deus nunca deixou de agir em prol de Israel, né? E quando Cristo nasceu, ficou evidente que cada detalhe da história havia sido conduzido pela mão de Deus, assim, né? E essa mesma verdade ela é muito válida para os dias de hoje, assim. Então, mesmo quando a gente percebe que Deus talvez não esteja agindo, né? Ele continua governando sim toda a história, ele continua desenvolvendo os seus propósitos, né? E o que Deus ele fez, ele preparou séculos, né? Para enviar o seu filho, é o mesmo Deus que vai conduzir a nossa vida com perfeita sabedoria e perfeitamente nos trilhos que ele determinou que elas acontecessem, né? Então não tenham medo, confiem na liderança de Deus, tá? Então, beleza. Então, agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, um pouco mais sobre o Império Romano e a geografia da época, tá? Então, vamos lá, ó. Bom, no século I, praticamente todo o Mediterrâneo estava sob o domínio de Roma, né? Desde a Espanha até a Palestina, da Inglaterra lá em cima até o norte da África. Nesse mapa aí vocês conseguem visualizar bem isso, né? Ele praticamente pegava a Europa inteira e esse começo aí, esse norte da África, né? E era um império gigantesco, assim. Mas existe algo muito interessante. Roma, ele dominava povos totalmente diferentes uns dos outros, com idiomas totalmente diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, mas mesmo assim eles conseguiram produzir uma estabilidade política que antes nunca existiu em toda a história. E essa estabilidade ficou conhecida como a Pax Romana.
como a Pax Romana. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Essa expressão, ela significa paz romana. E não era uma paz perfeita, assim, né? Isso não significava que não tinha violência, mas ela significava que ela controlava todas as guerras internas que haviam entre os países, né? E isso produziu estabilidade política, segurança nas viagens entre os países, conhecimento e crescimento econômico na época e também o desenvolvimento das cidades. As grandes cidades cresceram ainda mais por conta disso, né? E nos dias de hoje, gente, eu e você, a gente viaja entre as cidades porque existem rodovias, né? E naquela época, isso era praticamente impossível de acontecer sem um império organizado, sem alguém que estivesse controlando e organizando isso tudo, né? Então, vocês conseguem imaginar assim Paulo fazendo as viagens missionárias dele sem estradas, sem haver por onde eles iam e vinham e chegavam nas cidades? Bom, eu acredito que não, né? Porque elas foram extremamente necessárias para que Paulo e os outros missionários viajassem pelo mundo conhecido, pelo Mediterrâneo, pregando o Evangelho, né? E essas famosas estradas romanas, elas eram construídas para deslocar o exército romano. Então, elas eram muito bem feitas, assim, e feitas para durar por muitos anos, inclusive algumas delas ainda existem até hoje. Então, Deus ele utilizou essas estradas, né, para a sua glória, né? Roma construiu estradas para expandir o seu império, enquanto Deus ele usou essas mesmas estradas para expandir o seu reino sobre toda a terra, né? Então, isso é maravilhoso assim, né? Fala, Yuri. Posso dar meus 5 centavos aqui? Pode. Queria comentar o lado engenheiro aqui para agregar um pouquinho. Eu ia falar justamente sobre essa imagem aí, meu Aí, amigo. ó, já fala aí dessa imagem. É, O pessoal da Romana, do Império Romano, eles, ao longo da história, são particularmente conhecidos pela arquitetura e engenharia absurda, avançadíssima para a época e até hoje, levando em consideração os materiais que eles tinham. E a primeira estrada que é documentada na história foi feita pelo Império Romano, que é a Via Ápia. E eu dei um Google aqui para trazer certinho a medida. Ela tinha em torno de 500 quilômetros. Então ela corria uma boa parte aí, não na totalidade, mas uma boa parte do Império Romano. Então, como o Estevão está dizendo, as estradas eram fundamentais para que houvesse comércio, houvesse a expansão do evangelho e também para que a Pax Romana aí tivesse êxito, né? E aí essa foto aí é o Estevão vai, não sei se o Estevão deixa eu comentar um pouquinho também. Pode Essa falar. essa foto aí, pessoal, é a forma como eles construíam um pavimento, né? Eu sou engenheiro civil, tá, gente? Então essa parte é um pouquinho da minha área aí. Mas basicamente esse leito aí de rodovia não é feito mais hoje, que é bem inviável, mas ele era bem profundo, como na foto aí. Então é bem comum até os dias de hoje a gente ter alguns trechos dessas rodovias aí ainda, por conta dessa estrutura toda em pedra aí. É bem interessante, pessoal. É muito legal. Tem alguns vídeos no YouTube, alguns documentários que falam um pouquinho mais sobre como era essa construção civil do Império Romano. Para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade ou hiperfoco nessa parte, recomendo bastante. Bacana, muito bom. Fala aí, Heitor. Eu vi que você levantou a mão. Você quer fazer algum comentário? Não, não. Não, não. Pode seguir, pode seguir. Obrigado, irmão. Beleza. Então, joia, gente. Então tá. Roma construiu cidades incríveis, estradas incríveis, mas uma coisa também
permaneceu naquela época, que era a cultura grega, né? Lembra, a cultura grega chegou com Alexandre e não com Roma, né? Só que essa cultura ela continuava predominando, e especificamente a língua continuou dominando mesmo o Império Romano tendo tomado e conquistado tudo, né? Então todo o Mediterrâneo falava o grego koiné, né? E qual língua vocês acham que Paulo escreveu o Novo Testamento? Vamos ver se vocês são bons, assim. Se o grego koiné era a língua falada na época, que língua que ele escreveu o Novo Testamento? Bom, é meio óbvio, né? A resposta é que ele escreveu em grego, né? Não em hebraico, não em latim, mas em grego. E isso permitiu que a carta que fosse enviada a Filipos pudesse também ser lida em Éfeso, que também pudesse ser lida em Corinto, que também pudesse ser lida em Tessalônica. Então, olha só que maravilhoso. A comunicação era muito mais eficiente e excelente naquela época por conta disso. Todo o centro do mundo falava a mesma língua. Então, Paulo poderia escrever as suas cartas e essas cartas migrarem entre as igrejas para que elas conhecessem, lessem e aprendessem mais do Evangelho, né? E uma curiosidade aqui interessante para vocês, eu tenho uma pergunta. Qual foi a tradução da Bíblia mais usada pelos primeiros cristãos? Pensa aí na resposta. Qual foi a tradução da Bíblia mais usada pelos primeiros cristãos? Ela começa com S, irmão. Começa. Foi a Septuaginta mesmo, né? A tradução grega do Antigo Testamento se chama Septuaginta. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? E muitos dos autores do Novo Testamento, ao citar o Antigo Testamento, eles utilizaram justamente a redação da Septuaginta. E isso explica porque algumas citações do Novo Testamento diferem, são um pouco diferentes, ligeiramente, dos textos em hebraico. É porque eles usavam a versão da Septuaginta para escrever os seus versículos, porque era essa versão que a igreja também estava lendo, era essa versão que eles liam. Então é muito interessante esse ponto, né? Então, outro slide que eu quero mostrar para vocês, bem legal aqui, ó. Cadê? Meu Deus, foi lá pro final. Aqui, ó. Esse daqui era o sistema de estradas do Império Romano. Acho que vocês já devem ter ouvido aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Roma. Porque todos esses caminhos feitos pelo Império Romano levavam à sua maior capital, que é Roma, né? E essas estradas tinham milhares de quilômetros e elas foram planejadas durante séculos. E muitas delas ainda existem, como eu disse, né? E Paulo percorreu boa parte delas. E o Evangelho caminhou pelas mesmas rotas utilizadas pelos comerciantes, pelos soldados. Então Deus usou meios ordinários para cumprir o seu propósito extraordinário, né? E não só isso, né? Paulo utilizou, mas Paulo também, ele sempre evangelizava grandes cidades, né? Por que ele evangelizava sempre grandes cidades, né? Porque essas cidades, elas eram centros de influência muito forte naquela época. As capitais eram onde o maior comércio acontecia, era onde os eruditos ficavam, onde os governantes também residiam. Então Paulo ele sempre ia para essas cidades. Quais cidades? Exemplo: Antioquia, Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica, Roma.
todas essas cidades, elas eram muito importantes naquela época, né? E quando uma igreja ela era plantada numa cidade importante, o evangelho ele rapidamente ele alcançava as regiões vizinhas ali, né? E esta estratégia aparece muito forte, muito clara no livro de Atos. Quando a gente estiver lendo Atos, lembrem-se disso que vocês vão ver isso lá no livro, né? Outro slide para vocês aqui é esse daqui. Outro contexto histórico daquela época é que a Palestina, no tempo de Jesus, ela era dividida em 4 áreas principais. Primeiro havia a Galileia, que ficava mais ao norte, essa parte roxinha aí, né? Que é a região onde Jesus passou a maior parte do ministério dele, e ali tinham cidades como Nazaré, Caná, Cafarnaum, Betsaida, e ela era considerada uma região muito simples, então muitos pescadores viviam ali naquela época, né? Outra região importante era Samaria, que é essa região mais ao sul aí, né, que fica entre a Galileia e a Judéia, né? E após o exílio assírio, houve uma miscigenação, uma mistura entre os judeus remanescentes e os outros povos, originando os tais dos samaritanos. E é por isso que existia uma rivalidade entre judeus e samaritanos, né? Até quando a gente lê João, capítulo 4, a gente lê lá literalmente isso: os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque teve essa mistura de raças e os judeus não aprovam isso, né? Mas, e aí a gente consegue perceber, né, o quanto Jesus ele rompeu barreiras, o quanto que ele não ligava para isso. Ele falou não só com uma samaritana, mas ele falou com uma mulher e falou sozinho ainda. Então Jesus ele não ligava para estereótipos nem para o status quo, mas ele vivia de acordo com o reino de Deus. Outra região aí importante que vocês vão ver ali, ó, bem abaixo de Samaria, bem no meio aí, é a Judéia, que fica um pouco mais para o sul, e ali era o centro político e religioso da Palestina. Ali ficava Jerusalém, ficava Belém, ficava Betânia, e é aonde o templo também ficava, né? E toda a vida religiosa dos judeus, ela girava em torno dessa região aí, né? E algo muito interessante da gente ver nessa foto também é a famosa Decápolis. Decápolis. Decápolis no grego significa 10 cidades. Ela era uma liga, uma comunidade de 10 cidades helenísticas sob o domínio romano. O que é helenístico? É quando a cultura grega ela é extremamente difundida, né, nessa cidade. Então haviam 10 cidades que eram separadas, que elas serviam como centros de cultura grega e romana em uma região majoritariamente judaica. E elas não formavam um país entre si, tá? Nem uma província, mas elas eram simplesmente uma cidade que compartilhava a cultura, a língua grega e um certo grau de autonomia, assim, né? E quando Roma assumiu o controle dessa região toda, né, ele preservou essa característica grega que existia nessas cidades, né? Então, essas decápolis, elas eram conhecidas como cidades que tinham arquitetura greco-romana, elas tinham teatros, elas tinham templos pagãos, elas tinham ginásios de esportes, elas tinham sinagogas importantes. Então você vai ver vários casos de Jesus indo até essas decápolis, essas cidades, para pregar o evangelho ali. Até ali, ó, bem abaixo do mar da Galileia, do lado direito, um pouco para o sudoeste ali, vocês vão ver a cidade de Gadara, né? Onde Jesus expulsou aqueles demônios do Gadareno, lembra? Foi aí, e Gadara era uma das decápolis, né? Nessas cidades também havia comércio intenso, e a população aí era
nessas cidades era praticamente gentílica, ou seja, não eram judeus que moravam nessas cidades, né? Enquanto cidades como Jerusalém, Nazaré eram muito marcadas pela cultura judaica, né? E Jesus ele também esteve nessas regiões, né? E isso mostra que o ministério de Jesus ele alcançou vários ambientes diversos, né? Não só ele se relacionava com judeus, mas também com samaritanos, que eram um povo menosprezado, era à margem da lei, como também com os gentios, que era o povo grego, o povo culto da época, né? E não tem como a gente falar sobre uma cidade no meio disso tudo, que é a cidade mais importante de todo o planeta Terra, que é uma cidade chamada Jerusalém, a cidade do grande rei. Nenhuma cidade é tão importante no Novo Testamento quanto Jerusalém. Ali aconteceram várias coisas importantíssimas, como a entrada triunfal de Jesus, a crucificação, a ressurreição, Pentecostes e o início da igreja. Tudo isso aconteceu nessas cidades. Então, se os evangelhos eles caminham na direção de Jerusalém, Atos parte de Jerusalém para o mundo. Ele sai de Jerusalém alcançando toda a terra, né? E é muito legal, né, da gente entender esses mapas, assim, esses exemplos, né, porque a gente começa a entender um pouco mais do que a Bíblia quer dizer. Por exemplo, quando Jesus subia para Jerusalém, né, no texto a gente vê que Jesus ele subia para Jerusalém, né? Mas como que Jesus subia para Jerusalém se ele estava vindo do norte, né? Se ele estava vindo da Galileia? Por que isso, né? É porque Jerusalém ficava numa região mais elevada, ela ficava em cima de um monte assim. Então não era apenas direção, também era altitude, né? Outro exemplo é a parábola do bom samaritano, né? O caminho entre Jerusalém e Jericó era muito perigoso na época, né? Havia muitos assaltos ali. E logo Jesus ele escolheu esse cenário propositalmente, assim, num contexto geográfico de você saber que isso acontecia naquela época, torna a parábola muito mais vívida. Era algo real, era como se Jesus tivesse pegado uma notícia do jornal e tivesse usado ela para fazer uma parábola ensinando sobre o reino de Deus. É nesse nível. Então a gente conhecer o contexto histórico, tudo que acontecia é muito interessante. Joga os slides aí de novo. Jogar os slides? É, tendo um favor pro pessoal poder te acompanhar. E a sua carinha no cantinho do mapa. Aê, Chegou. aí ficou bala. Valeu, mano. Legal. Então, gente, é muito comum quando a gente olha para essas coisas, né? A gente pensar que a tecnologia, a política, as mudanças culturais, elas são obstáculos para o evangelho, né? Assim, sem dúvida, elas podem sim ser usadas para o mal, tá? Mas a história do Novo Testamento nos lembra de que Deus ele continua soberano sobre todas as coisas sempre, assim, né? E assim como ele usou estradas romanas, um idioma internacional, uma organização de um império para espalhar as boas novas, hoje ele também pode usar meios comuns como a internet, traduções da Bíblia, aviões, aplicativo de mensagem, WhatsApp. Ele pode usar tudo isso para que o evangelho alcance pessoas em todo o mundo, né? Então, o reino de Deus ele nunca depende das circunstâncias. Pelo contrário, Deus ele governa as circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Uau, isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Então não tenham medo. Se a situação política já está ruim, vai piorar,
e o mundo também vai piorar, vai regredir ainda mais, não tenham medo, porque Deus ele é soberano e ele está sim no controle de todas as coisas e tudo é feito para que o seu plano se cumpra e cumpra no tempo determinado. Amém? Então, é isso. Partindo para a terceira parte, então, aqui da nossa aula, falando um pouco Antes sobre os de ir para partidos a terceira judaicos. parte, Vamos voltar lá no começão, lá para vocês verem. Aqui, ó. Então, a gente já falou da parte um, já falou da parte 2 e agora a gente está na parte 3. Vamos falar sobre os partidos judaicos que existiam naquela época, tá? irmão, antes de você falar dessa parte, tô Ah, super curioso para entender, que eu também tô tomando várias notas aqui. Acho que o Wallace queria perguntar ou falar alguma coisa. Fala aí, irmão. pode falar, desculpa, eu não vi a mãozinha. Opa, fala aí, pessoal, tudo bem? Não, sem problemas. Bacana. Cara, vocês estão conseguindo me escutar bem? Ô, Eu ia Sim, comentar só que isso é muito interessante, como nessa época, Jesus, ele aparece e o evangelho começa a se espalhar num momento muito peculiar na história, né? Porque ali também está a fundação de toda a sociedade moderna que a gente tem hoje, né? Tanto no sentido político quanto no sentido de estruturas políticas, até mesmo de estruturas filosóficas, né? Muitas ciências, filosofia e tudo mais, elas tiveram berço na Alexandria, né? Nessa sociedade de Roma, né? Que teve grande influência nessa época, né? Então, basicamente, a gente tem ali o antes e depois de Cristo, mas a gente tem um mundo sendo mudado, literalmente, né? Por Roma e por essa estrutura e influência política que ela tinha, né? Não só de política, mas cultural também, né? E isso é bem legal, como Jesus ele aparece, né? Justamente nesse momento da história da humanidade, né? Eu só ia comentar isso como é interessante não vou falar coincidência, né? Mas esse ponto de que é o momento em que isso acontece. muito bom, cara. Obrigado, viu, pelo seu comentário. E é exatamente isso que a gente consegue perceber, né? O quanto Deus ele fez tudo no momento certo, assim, que no momento mais propício que poderia acontecer, né? Para que tudo se desenrolasse, assim, e tudo isso de uma maneira gloriosa, né? Bom, partindo então aqui para o nosso ponto 3, falando sobre os partidos judaicos da época, né? Voltando um pouco para trás, vocês percebem que no Antigo Testamento nós não encontramos os fariseus, os saduceus, a gente não encontra os herodianos. Deixa eu jogar de novo aqui a minha janela. Todos esses grupos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles surgiram após e durante o período intertestamentário. Lembra daquela página em branco? Lembra dos 400 anos de história? Esses partidos se iniciaram nessa época, tá? E isso significa que eles são frutos dessa história toda que a gente estudou agora há pouco. Então, eles sofreram a influência grega, eles foram perseguidos pelos Seleucidas, eles viveram a revolta dos Macabeus, eles viram a chegada de Roma e tudo isso contribuiu para o surgimento desses movimentos que na época de Jesus já estavam bem estabelecidos, né? E uma observação muito importante é que a gente não deve imaginar que havia apenas os bons e haviam os maus, né? Cada grupo ele surgiu tentando responder a uma pergunta legítima daquela época, né? Que era a seguinte: como permanecer fiel a Deus vivendo sob o domínio de um governo estrangeiro? Como permanecer fiel a Deus vivendo sob um domínio estrangeiro, que naquela época era Roma?
né? Todos esses movimentos, eles surgiram para responder essas perguntas, né? Que é algo muito legítimo, né? O problema é que muitos deles acabaram distorcendo a melhor resposta para essa pergunta, né? E entrando aí então nos partidos, né? O primeiro e mais famoso deles, né, é os fariseus. Os fariseus, eles mais aparecem nos evangelhos, né? E os fariseus, eles eram um movimento religioso formado principalmente por leigos. O que eu quero dizer com leigos nesse contexto? Naquela época, havia uma diferença muito grande entre os sacerdotes, os levitas e os leigos. Os sacerdotes, eles eram aqueles que eram descendentes de Arão e eles eram responsáveis pelo culto no templo, ou seja, pelos sacrifícios e essas funções. Os levitas, eles auxiliavam os sacerdotes nas atividades do templo. Já os leigos eram todos os outros demais israelitas que não pertenciam ao sacerdócio. Então, quando eu digo que os fariseus eram leigos, não é porque eles não sabiam da Bíblia. Eles sabiam sim, e muito, mas eles não pertenciam ao sacerdócio que estava ativo naquela época, né? Então, o objetivo dos fariseus naquela época era preservar a identidade espiritual de Israel. Eles acreditavam que o exílio havia acontecido por causa da desobediência do povo. Portanto, o que eles traziam de solução para aquela época era obedecer rigorosamente à lei. E até aqui, isso parece muito excelente, né? Tipo assim, tá bom, fomos exilados porque desobedecemos. A resposta para isso é obedecer à lei rigorosamente. Parece justo, né? Mas o problema veio depois, com a tradição oral. Além da lei escrita, né, da Torá, eles desenvolveram uma enorme tradição de interpretações para essa lei. E essas interpretações, elas receberam praticamente a mesma autoridade das Escrituras. E é exatamente isso que Jesus ele criticava naquela época, né? Quando a gente lê Marcos capítulo 7, versículo 8, você não precisa abrir, diz o seguinte: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. Ele está falando isso para os fariseus, né? Então, o problema deles não era estudar a lei. O problema deles era colocar tradições humanas acima da lei. Não sei se vocês lembram aquele versículo que diz quando os discípulos de Jesus começaram a colher espigas na beira do caminho, e daí eles perguntam para Jesus assim: Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? É até uma pergunta estranha, né, quando a gente lê. Mas é porque lavar as mãos antes de comer era uma tradição farisaica. E essa tradição virou tão ferrenha, tão superior para eles, que ela se equiparou às Escrituras. Ou seja, se você não lavasse as suas mãos antes de comer, você estava pecando, você iria pecar fazendo isso, você ia ferir o caráter de Deus, né? Então, o maior erro dos fariseus foi esse, né? Eles não eram ateus, tá? Muito pelo contrário, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam nos anjos, eles acreditavam nos demônios, eles acreditavam até na providência de Deus. E muitos pontos deles doutrinários eram muito corretos, eram muito certos, assim. O grande problema era transformar essa obediência extrema em um critério de justiça diante de Deus, assim, né? E até Jesus, em Mateus 23, quando ele faz aquele sermãozão só sobre os fariseus, né? Ai de vocês, fariseus, ele critica justamente a hipocrisia, o orgulho espiritual e a religiosidade exterior, né? Então, com isso, gente, a gente consegue aprender que é possível a gente conhecer a Bíblia profundamente, assim como os fariseus conheciam, e ainda assim possuir um coração distante de Deus.
um coração que não está de acordo com o coração de Deus. Olha só que coisa, né? Que Deus nos ajude, Deus nos proteja. Apesar disso tudo, né? Os evangelhos também apresentaram algumas exceções, tá? Nicodemos era fariseu, né? José de Arimateia também era fariseu. O apóstolo Paulo também era fariseu, né? Então, Jesus ele não condenou todos os fariseus, todos os indivíduos, mas ele confrontava esse sistema religioso, né? Essa distinção é muito importante para a gente entender. Até compartilhando algo pessoal, quando eu me converti e eu comecei a ler o Novo Testamento. Irmão, você tá mutado. Alô? Estão me ouvindo agora? Volta um pouquinho Agora antes do sim. testemunho, por favor. Então, quando eu me converti e comecei a ler o Novo Testamento, eu ficava muito chocado, porque eu achava que Jesus ele era muito rude, ele era muito grosso com os fariseus. Aí eu pensava assim, nossa, como que um homem que é chamado de o amor em pessoa, ele é tão grosso assim, né? Ele é tão rude, chega até o ponto de parecer ser mal educado com os fariseus, né? Mas Jesus não estava condenando os indivíduos, as pessoas. Jesus estava confrontando o ensino, ele estava confrontando o sistema religioso que estava totalmente desvinculado do coração de Deus. E isso é muito importante a gente entender, tá, gente? Até outro exemplo, lembra quando Jesus purifica o templo? Acho que é Mateus 16, né? Ele faz um chicote, ele começa a chicotear e começa a virar as mesas e as moedas caem no chão, os animais que estavam presos é solto, vira aquele forfé. E daí a gente olha para Jesus e a gente pensa assim, cara, esse cara é o cara que é manso e humilde? Peraí, o cara tá virando as mesas e o cara é manso e humilde, ele é o homem mais gentil, o mais belo entre milhares, tipo assim, não, peraí, que coração será que está errado? Será que é o coração de Jesus que está errado? Ou será que é o nosso coração ao ver as atitudes de Jesus? Então, Jesus ele foi perfeito, gente, em tudo que ele fez, até mesmo nesses momentos. E a gente precisa aprender a alinhar o nosso coração com o coração de Jesus para a gente conhecê-lo e entendê-lo do porquê que ele fazia tais coisas, né? Seguindo em frente aí, além dos fariseus, existiam saduceus naquela época, né? E eu faço uma pergunta para vocês: quem era que controlava o templo naquela época? Pergunta: quem controlava o templo? A resposta é principalmente os saduceus, eles que controlavam. Os sacerdotes, eles faziam as coisas, eles eram os trabalhadores ali, eles faziam os sacrifícios, enquanto os saduceus eles controlavam, né? Eles eram da aristocracia sacerdotal da época. Eles tinham uma enorme influência política e eles eram muito próximos do poder romano, né? E eles gostavam muito de estabilidade, esse tipo de coisa, né? E eles acreditavam não só no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, como também mas eles também rejeitavam algumas coisas fundamentais e centrais. Eles rejeitavam a ressurreição, eles não acreditavam nos anjos e eles não acreditavam em espíritos também. Quero ler um texto aqui, você não precisa abrir, é Atos 23, versículo 8, que diz o seguinte: isso porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Esse texto aqui, né, explica aí o que os saduceus eles criam, né, ou melhor, o que eles não criam naquela época.
Quando Jesus ele é questionado, quando aquelas pessoas perguntam para ele assim: ah, Jesus, a lei diz que se a mulher do irmão de alguém, não, se o irmão de alguém morre e a mulher fica viúva, o irmão do falecido tem que casar com a esposa viúva, né? E daí, esse irmão que casou, ele também morre. E daí chega outro e também morre. E chega outro e também morre. Lá na ressurreição, ela vai estar casada com quem? Quem fez essa pergunta para Jesus foram os saduceus. Eles não acreditavam em ressurreição, ou seja, eles estavam zombando de Jesus quando ele fez essa pergunta para eles, né? Então, enquanto os fariseus eles estavam acrescentando tradições à lei, os saduceus estavam tirando coisas da lei, né? Enquanto um grupo exagerava, esse outro reduzia, né? E nos dois casos a palavra de Deus estava sendo distorcida, né? O terceiro grupo que existia na época eram os escribas. Os escribas, eles não eram exatamente um partido, assim, mas eles eram especialistas na lei. A gente podia comparar eles com professores de teologia ou juristas, assim, da época, sabe? Eles copiavam os manuscritos, eles também interpretavam as leis e eles também ensinavam o povo, né? E muitos desses escribas, eles eram fariseus, mas nem todos eram fariseus. E essa distinção, ela evita um erro muito comum assim que acontece, né? Que o conhecimento bíblico, ele é uma bênção, é algo bom para nós. Mas o conhecimento bíblico sem a submissão a Deus, ele produz orgulho, ele produz a soberba. Por isso a gente precisa ter o nosso coração bem centrado em Deus quando nós estudamos a palavra. E o quarto grupo que existia naquela época eram os zelotes, né? E eu tenho uma pergunta para você aqui. O que você faria se o exército estrangeiro dominasse o Brasil? Imagina que um país vizinho nosso aqui, vamos imaginar os argentinos, certo? Eu sei que é duro falar isso, eu também não quero falar de argentino hoje, mas imagina se os argentinos viessem com o exército deles e dominassem o nosso país. O que vocês fariam? O que você faria, Yuri? Bom, aqueles, né? É pra ser uma resposta. Tá gravando, né? Então tem que ser uma resposta política. Não, tô brincando. Não. Em uma palavra, o que você faria? Rebeldia. Rebeldia? Se rebelar? Bom, eu esperava que você dissesse lutaria. Você iria para a guerra, você iria lutar, né? Ah, do E foi navio, né? é, mas foi exatamente isso que os zelotes pensaram, né? Os zelotes, eles eram patriotas radicais. Eles defendiam essa revolta armada contra Roma. Eles acreditavam que Deus iria libertar Israel através da guerra. Então, os zelotes eram esses caras da violência, né? E um detalhe muito interessante é que um dos discípulos de Jesus era chamado de Simão o Zelote. E isso mostra algo maravilhoso, né? Que no mesmo grupo de discípulos havia Mateus, que era um cobrador de impostos, e Simão, que provavelmente era ligado a esse movimento nacionalista, né, da época. E Jesus ele une pessoas completamente diferentes, né, como Pedro, João e Tiago, que eram totalmente leigos e iletrados, né, eram pessoas que não tinham conhecimento vasto, assim, e ele junta todo esse povo na mesma equipe, né? Então, a gente aprende que o reino de Deus ele não avança com a espada, né? Mas ele avança pela proclamação do evangelho. O quinto grupo que existia naquela época, então, recapitulando, né?
Então eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes, e o quinto grupo era os herodianos, certo? Eles eram o oposto dos zelotes. Eles apoiavam a dinastia romana de Herodes, né? Eles tinham interesses políticos acima de tudo, e eles sempre mantinham um bom relacionamento com Roma. E um detalhe muito curioso sobre eles é que fariseus e herodianos normalmente eles discordavam entre si, mas teve um acontecimento que fez com que eles unissem forças para conseguir um objetivo, que foi matar Jesus. Em Marcos 3, versículo 6, diz o seguinte: naquele tempo os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Quando um judeu ele lê isso, um judeu daquela época lê isso, é como se a gente lesse assim, que o pessoal da direita se juntou com o pessoal da esquerda para chegar em algum lugar comum. Era esse nível, era o povo, dois povos que discordavam entre si, se unindo para fazer isso. Assim, era algo chocante, era algo que mexia com as pessoas, né? O sexto grupo que existia nessa época eram os essênios, e aqui vale uma observação histórica sobre os essênios, né? Eles não aparecem explicitamente no Novo Testamento, mas a gente sabe que eles existiam nessa época por fontes como Flávio Joséfo, Filon, Plínio, né, que são historiadores e teólogos muito antigos. E por quê? Porque essa associação, né, esses essênios, eles viviam separados da sociedade, eles viviam no meio do mato, digamos assim, porque eles buscavam uma pureza ritualística, né? E eles esperavam o juízo de Deus. Então eles meio que abandonavam o mundo, iam para o meio do mato e ficavam lá esperando Deus mandar o seu juízo, né? E alguns estudiosos sugerem que possíveis contatos indiretos entre esses ambientes de pregação de João Batista teve muito contato com os essênios, né? Mas isso não pode ser afirmado com certeza, assim, porque a gente não tem um versículo bíblico falando disso, mas muitos teólogos concordam com isso, que muito provavelmente os essênios eram muito presentes nas pregações de João Batista, porque João Batista pregava no deserto, lugares ermos, né, no meio do mato. Então, recapitulando rapidamente, os fariseus eles buscavam pureza religiosa, enquanto os saduceus buscavam poder no templo, os escribas buscavam acima de tudo a interpretação da lei, os zelotes uma libertação política através da violência, os herodianos a manutenção do poder de Roma e os essênios uma separação total da sociedade, né? E daí eu pergunto para vocês, qual desses grupos que eu acabei de falar aqui representa corretamente o reino de Deus? Nenhum deles representa o reino de Deus. Todos possuíam percepções verdadeiras, mas todos eram insuficientes. O verdadeiro reino, ele só chegou quando a pessoa de Cristo veio e revelou a verdade de Deus. E é muito interessante o contraste que existia entre Jesus e esses movimentos, né? Enquanto os fariseus eles esperavam seguir regras, Jesus falava sobre um novo nascimento. Enquanto os zelotes esperavam guerra, Jesus falava sobre amar os inimigos. Enquanto os saduceus eles protegiam o templo, Jesus apresentou o seu próprio corpo como o verdadeiro templo. E enquanto os essênios se isolavam, Jesus entrou na casa dos pecadores, comeu com eles, teve comunhão com pessoas até mesmo marginalizadas daquela época.
E enquanto os herodianos buscavam alianças políticas, Jesus ele declarou o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então, existia essa diferença muito grande entre Jesus e esses movimentos da época. Tudo bem até aqui? Vamos acelerar um pouco aqui e ir para o nosso ponto número 4. Vocês estão vendo aí na tela, no slide, né? A formação do cânon. Vamos falar sobre a formação do cânon. Agora que a gente conhece, né, o cenário histórico que existia por trás da pessoa de Jesus, dos apóstolos, surge uma pergunta, né? Como que a gente sabe que os 27 livros que estão aqui no Novo Testamento pertencem realmente a este lugar, né? Por que Mateus está aqui? Por que Judas está aqui? Por que o Evangelho de Tomé não está aqui? Né? Quem que tomou essa decisão para que o cânon fosse formado, né? Bom, essas perguntas elas não são novas, elas existem desde os primeiros séculos, né? Mas a pergunta que não quer calar e eu quero que alguém responda aqui e que não seja o Yuri. Quem que montou a Bíblia? Quem que determinou que esses livros seriam os livros do cânon? Alguém quer chutar? Pode responder certo, pode responder errado, que não tem problema. Faz uma pergunta mais difícil, professor. Uma mais difícil? Tá bom. Ó, eu esperava que vocês dissessem algo como, tipo, foi Constantino, foi a Igreja Católica, foi o Concílio de Nicéia, ou foram os bispos da época, né? Mas, na verdade, nenhuma dessas respostas está certa, né? Essa palavra cânon, ela significa vara de medir, ou régua, ou padrão, né? E só lá depois que ela foi significar só régua, né? E quando a gente fala sobre o cânon bíblico, a gente não está falando de livros, uma lista de livros reconhecidos como escritura inspirada. Mas é muito importante a gente entender que a igreja ela não deu autoridade para esses livros. Os livros já possuíam autoridade, porque eles foram inspirados por Deus, né? 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né? Então a autoridade vem de Deus e não da igreja, tá? Imagine um juiz, ele não se torna juiz quando alguém reconhece que ele é juiz, né? Ele é juiz porque foi investido essa função para ele, né? E o reconhecimento apenas admite uma realidade. E dessa mesma maneira que a igreja reconheceu a inspiração dos livros da Bíblia para montar o cânon, né? Ela não tornou os livros inspirados, ela só reconheceu, né? E como que os primeiros cristãos sabiam disso? Como que eles chegaram a essa conclusão, né? Bom, naquela época eles não possuíam tudo encadernado certinho, assim como nós temos hoje, né? Eles possuíam vários livros e cartas separados. Então haviam as cartas todas, os evangelhos, haviam cópias dos manuscritos, havia tudo, e esses documentos todos circulavam no meio da igreja, né? Circulavam por todas as comunidades, né? E um versículo chave para a gente entender algo muito importante é 2 Pedro 3, que diz o seguinte: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando delas destes assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles.
Essa palavra demais que ele fala, né, com as demais escrituras, é a palavra loipas no grego, que significa as restantes, as outras, as demais. Ou seja, o que Pedro está querendo dizer aqui? Ele diz que essas pessoas não só distorcem as cartas de Paulo da mesma forma que distorcem as escrituras. Ele diz que, tipo assim, essas pessoas, da mesma forma que elas distorcem as cartas de Paulo, elas também estão distorcendo as escrituras. Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo nível das demais escrituras, e isso é muito importante a gente saber, porque antes mesmo do final do primeiro século já existia evidências de reconhecimento da autoridade apostólica de Paulo, né? Outro texto importante é 1 Timóteo 5,18, que diz assim: pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário, né? Paulo escreveu: o trabalhador é digno de seu salário. Ele escreveu isso e ele disse: pois a Escritura diz, o trabalhador é digno de seu salário. Sabe aonde que está escrito esse verso? Esse verso está escrito em Lucas 10, versículo 7. E Paulo chama esse versículo de Escritura. Ou seja, o evangelho daquela época já era tratado como escritura durante o período apostólico. Eles já reconheciam que existia inspiração de Deus nesses textos, né? Então, quais foram esses critérios usados pela igreja, né? A igreja não escolheu livros porque eles preferiram, ou eles se basearam em 4 pontos chaves, né? A apostolicidade, que é que o livro foi escrito por pessoas diretamente ligadas aos apóstolos ou pelos apóstolos. Exemplo: Mateus, João, Pedro, Paulo, Marcos, que era ligado a Pedro, Lucas, que era companheiro de Paulo, né? Então, apostolicidade, ortodoxia, ou seja, Deus ele não vai inspirar um livro que contradiz outro livro inspirado. Então, a ortodoxia do texto tem que ser cabível, tem que concordar. O uso pelas outras igrejas, né? As outras igrejas reconhecendo os textos como palavra de Deus, né? Não só indivíduos tinham que reconhecer, mas comunidades inteiras precisavam reconhecer. E o quarto ponto era que esses textos tinham origem antiga, né? Esse documento era proveniente da época apostólica ou apareceu muito tempo depois dela, né? Esse critério era algo que eliminava muitos dos chamados dos evangelhos gnósticos que surgiam naquela época, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do Evangelho de Tomé, né? E existem vários outros textos antigos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Filipe, né? Só que eles possuem problemas, eles foram escritos muito tempo depois dos apóstolos, alguns até no 2º século e outros ainda mais tarde, né? E além disso, eles apresentam doutrinas incompatíveis assim com o cristianismo apostólico. Por exemplo, nesses livros a gente vê o gnosticismo sendo ensinado. Os gnósticos, eles acreditam que o mundo material, ele é ruim, ele é mau. Eles acreditam que a salvação ela vai vir por um conhecimento secreto, não vai ser um conhecimento distribuído, né? E em muitos casos também eles reinterpretavam aspectos centrais da encarnação de Cristo. Eles não acreditavam que Jesus ressuscitou em carne, eles acreditavam que ele ressuscitou em espírito. Então esses textos têm muitas dessas coisas erradas assim, por isso que a igreja não concordou de que eles fossem canônicos, né? Mas daí surge a pergunta, né? E o tal concílio de Nicéia, né?
eles não definiram quais livros que estariam na Bíblia? Bom, a resposta é não, né? A Nicéia discutiu principalmente a divindade de Cristo diante do arianismo que estava surgindo na época, né? O arianismo foi uma heresia ensinada por um cara chamado Ário, que afirmava que Jesus Cristo, ele não era Deus em pleno sentido, assim, de ser Deus, né? Mas ele era a primeira e a mais elevada criatura que foi criada por Deus. Isso era o arianismo. E a Nicéia veio para confrontar isso, para tirar isso do meio da igreja, né? Então ela não estabeleceu os livros do Novo Testamento, como muita gente acha, né? Mas isso, muita gente pensa isso porque existiram obras de ficção que dizem que foi em Nicéia que eles fizeram isso, mas não foi lá, tá? Quando então que o cânon ele foi definido? Que período? Foi ao longo do século I até o século III, foi dentro deste período. Uma coisa interessante de ver também é que existiam poucas discussões sobre algum dos livros. Por exemplo, Hebreus, Tiago, as duas cartas de Pedro, João, Judas, Apocalipse, não havia dúvida assim que era de Deus, assim, né? E no final do século IV, vários concílios, como o de Hipona e de Cartago, eles registraram formalmente essa lista dos 27 livros, né, do Novo Testamento, né? Mas eles não criaram o cânon, eles só reconheceram oficialmente aquilo que a igreja já estava recebendo e já estava organizando ali, já estava distinguindo de forma essencial, certo? Fazendo uma pequena ilustração aqui, imagine uma mãe que ela está saindo da maternidade e ela recebe o filho dela no colo, certo? E ela não toma e, e não o, ela não o torna filho naquele momento, mas ela apenas reconhece quem ele é, né? Tipo assim, quando a mulher recebe, ela não vai fazer com que ele se torne o filho porque ela o recebeu. Ela apenas vai reconhecer, não, esse aqui é realmente o meu filho. Isso aqui é o bebê que nasceu de mim. Então a igreja literalmente fez isso, apenas reconheceu os livros que eram inspirados por Deus, né? Beleza. Eu ia citar aqui também a Confissão de Fé de Westminster, que também fala sobre isso, que não só todos esses pontos confirmam quais são os livros da Bíblia, como também a operação interna do Espírito Santo confirma que são livros inspirados por Deus, né? Beleza. Gente, tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Eu queria acrescentar um negócio bem rapidinho, mano. Pode falar. O Vitor Fontana, não sei se você conhece, ele é um pastor da Igreja Fé. Ele comenta que na igreja a gente tem essa Gente, visão de. desculpa Oi? atrapalhar. Eu não sei se só eu que não tô ouvindo, mas tem bastante ruído. Aí não dá pra ouvir muito o Yuri falando. Ah, era do microfone Isso. do Estevão, agora foi. Aí foi. Estão me ouvindo, gente? Agora Sim. sim. Ah, perfeito, rapidinho. O que eu estava comentando é que o Victor Fontana, ele é um professor e pastor de teologia, e ele comenta que a igreja tem essa ideia de que foi de uma hora para outra que o cânon foi fechado, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas especificamente do Novo Testamento. E ele fala que isso, na verdade, é um processo natural de reconhecimento no uso das escrituras. O Estevão falou sobre isso. Por exemplo,
Tem algumas outras cartas que são ditas de autoria do apóstolo Paulo, mas por que que não estão no cânon? Por conta das coisas que o Estevão comentou. Porque basicamente essas outras cartas, elas referenciam as cartas que estão no cânon. Então, para algumas igrejas menores, é bem comum você ver referências à carta de Corinto, a de Efésios, a de Gálatas e etc. Então, foi um processo natural de reconhecimento da própria comunidade também. A comunidade serviu para esse reconhecimento. E um outro parênteses super rapidinho é que por que que eles fizeram, né, assim, entre aspas, de uma hora para outra o cânon? É porque, como o Estevão comentou, na época que estava surgindo a expansão da igreja, especificamente do ministério do apóstolo Paulo, começou a surgir também com muito peso as heresias, né? Além do arianismo, tinha o modalismo, o gnosticismo e outras tantas. E para que todo mundo estivesse na mesma página, eles fizeram meio que começaram a formar o cânon para que todo mundo tivesse ciência e certeza de que estava falando correto. E aí é o que o Estevão chamou de ortodoxia, e também é o que eles chamavam na história da igreja de catolicismo. É quando tá todo mundo dentro de um mesmo conceito, de um mesmo universal, que eles chamam, né? É isso. Esse é o meu 5 centavos rapidinho aí. Show de bola. Obrigado, Yuri. Gente, dando uma pincelada no nosso penúltimo tema da aula aí, sobre a estrutura, né, panorâmica dos 27 livros. Os 27 livros, eles são separados assim, da forma geral, né, entre Evangelhos, Atos, Cartas Paulinas, Cartas Gerais e Apocalipse. Mas o detalhe mais importante que eu queria que vocês lembrassem é essa linha do tempo aqui, ó. Os Evangelhos, eles são escritos primeiro, né? Depois Atos, enquanto Atos está acontecendo, as cartas de Paulo são escritas. Então, Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios, Romanos. Depois ele é preso e daí na prisão ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Depois ele também escreve lá as cartas pastorais, Timóteo e Tito. E por último vem Apocalipse, né? Todas essas cartas de Paulo e dos outros apóstolos também, Judas, né? Segunda Pedro, todas foram escritas durante o tempo de Atos. Então é como se Atos fosse o palco de uma apresentação de teatro e as cartas fossem as peças que vão acontecendo. E é muito legal a gente ter isso em mente quando a gente vai ler o livro de Atos, porque isso abre a nossa mente para entender que tudo estava acontecendo no mesmo tempo. E vocês vão começar a perceber o quanto que as cartas de Paulo e dos outros apóstolos, elas nasceram para resolver problemas que aconteciam enquanto Atos estava acontecendo. Enquanto Paulo estava viajando, pregando o evangelho, curando as pessoas e muita gente era salva, os Gálatas estavam lá caindo em falsas doutrinas. E daí ele estava lá escrevendo e mandando essas cartas para eles. Então, tipo assim, é sempre bom a gente ler as cartas lembrando desse contexto de Atos, né? Beleza. Para finalizar aqui, indo para a finalização da nossa aula, eu queria deixar essa dica aqui para vocês de como ler o Novo Testamento. Sempre se perguntar quem escreveu, para quem o autor escreveu essa carta, qual o problema que motivou essa carta a ser escrita, né? E como Cristo ele responde a esse problema nos evangelhos. Nos evangelhos existe a resposta de Cristo para todas as coisas que os apóstolos estavam tratando com a igreja. E é muito importante não só ver as recomendações apostólicas, que também é a palavra de Deus, como também o que o próprio Cristo falou sobre esses problemas, né? E responder essas perguntas aqui normalmente resolve grande parte das interpretações erradas que a gente vê por aí, né?
Daí eu queria fazer uma pergunta para alguém aqui da aula, de forma rápida, o que chamou mais a sua atenção na aula de hoje? Alguém pode comentar? Fala Oi, um de cada gente. vez, pô. Vocês estão me ouvindo? Tamo. Sim, Ana, estamos sim. E aí, galera, boa noite. Bom, primeiro, parabéns, meninos, e obrigada pela aula. Foi muito bom, esse tempo de aprofundamento da palavra do Novo Testamento. E uma coisa que eu acho que para mim foi o que me chamou mais atenção, é, foi explicar, né, saber um pouco mais, assim, dos movimentos, né, diferenciar quem eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes, os herodianos. Cara, isso para mim foi muito legal, porque apesar de eu, tipo, já ter lido, é uma coisa que eu nunca tinha, acho que, aprofundado e entendido dentro desse contexto histórico, sabe? Então, para mim foi uma coisa bem legal, assim, de entender como que Cristo veio responder aquilo que faltava para todos eles, né? Tipo, então acho que essa foi uma das, né, das partes que mais me chamou a atenção, bem legal. Joia, obrigado, Aninha. Muito obrigado. Queria perguntar agora para alguém qual assunto você nunca tinha ouvido antes. Alguma coisa que eu disse aqui você nunca tinha ouvido antes na vida? Boa noite, gente. O que eu não tinha ouvido, mas ainda tenho um pouquinho de dúvida, foi sobre a divisão da Palestina. Eu ouvi, assim, meio que por cima, mas na hora que você estava explicando, Estevão, eu me perdi um pouco, né? Você falou da Galileia, Samaria e Judeia. E aí ficou, não sei, mas eu não peguei a quarta. Não sei se você falou ou se ficou faltando. Mas eu dei um Google e apareceu Transjordânia, que é a parte do Rio Jordão ali. Não sei se está certo também. Mas a divisão dessas quatro, para mim, foi maravilhoso, assim, porque eu não sabia até então. Pois é, existe também essa parte, a Transjordânia, até mesmo no mapa que vocês podem ver, né, a tal da Pérea aí, que fica do outro lado do Jordão, como a Idumeia, que fica lá embaixo, abaixo da Judéia, lá no sul, né? Porém, essas regiões elas não são tão enfatizadas no Evangelho, nos Evangelhos, até por isso que eu não citei assim. É mais uma passagem rápida, só para vocês. Ah, eu lembro da Galileia, eu lembro da Samaria, eu lembro da Judéia, para a gente se lembrar de onde Jesus mais passou, mas muito bem observado, viu? Tá, obrigado, viu? E eu queria que alguém comentasse o que muda na sua leitura da Bíblia depois de você compreender esse contexto do Novo Testamento. Vocês acham que muda algo a gente saber essas informações? Aí eu posso falar. Tá me ouvindo? Ah, ótimo. Eu acho assim que tudo que a gente estuda em relação ao contexto da época, principalmente essa questão dos 400 anos, isso também pegou bastante para mim, porque a gente sempre ouve falar, às vezes em algumas pregações, o Senhor ficou em silêncio, mas o Senhor... Não, a gente tem que entender toda a preparação que Deus, ele teve ali para concluir, né, para concluir o plano dele, que era trazer Jesus para cá, né, a questão do grego, enfim. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia com conhecimento do que você está lendo, não só como se fosse um livro, né,
você entender o contexto da época é muito melhor para você poder entender e também para você compartilhar com as outras pessoas o porquê de tudo, né? Que senão a gente só vai soltar informações ali e não vai entender o que realmente estava acontecendo, por que que Jesus fez aquilo, né? Então, assim, nossa, eu gostei muito, teve algumas coisas que eu vou ter que rever também, até perguntar se a aula vai ficar disponível, porque eu tô aprendendo a mexer no meu tablet, aí eu vou escrever junto, eu erro tudo, então, assim, eu perdi algumas coisas. Mas eu amei demais, assim, acho que vai me ajudar muito quando eu for reler novamente algumas passagens da Bíblia e entender até essas questões, enfim, dos fariseus, dos saduceus, que era uma coisa que eu tinha muita dúvida. Então nossa, achei excelente. Muito bom, Júlia. Obrigado, viu, por compartilhar. Pode falar, Wallace. Pode abrir o mic. Opa, eu ia comentar com vocês que, assim, pelo menos para mim, quando eu comecei a estudar, né, a respeito do contexto histórico, né, também da história da igreja e tudo mais e tal, o que mais mudou para mim, e o que mais muda para mim também nesse tipo de aula, né, e entender esses panoramas, principalmente externos, né, à escritura, em relação à época, é o fortalecimento da minha fé, né, porque nesse sentido de, cara, como o Estevão explicou, olha como Deus preparou o tempo, né? Ele preparou as circunstâncias de época, cultura, nações, né? E todo tipo de estrutura que de fato não está descrito de forma clara no Evangelho, mas historicamente, né? Para Jesus e para o Evangelho e para a igreja primitiva nascer, né? Então isso fortalece a minha fé e nesse aspecto, né, nesse contexto, ele mostra o quanto Deus é soberano, né? Então, conforme a gente vai estudando e vendo o contexto histórico das coisas que ocorrem junto com a Escritura, isso fortalece mais a nossa fé em Cristo e como ele é dono e está sob o controle, né, de todas as coisas, mas principalmente do plano Emanuel, né? Verdade, cara, muito bom. Nossa, você deu uma mega resumida em tudo que eu falei, achei excelente. E, gente, partindo realmente para o fim aqui da nossa aula, então, o intuito aqui desse curso não é criar teólogos extremamente eficazes para debater com fariseus. O nosso intuito aqui é que a gente conheça mais as Escrituras, para que a gente conheça mais a Cristo e tenha a revelação de quem Ele é e saiba encontrar mais a Jesus no texto, tá? Eu queria agradecer demais a todos que estiveram presentes aqui no grupo. Eu tenho uma sugestão para vocês. Minha sugestão é que vocês leiam os livros que nós vamos estudar aqui. Semana que vem vamos começar o livro de Mateus, na outra semana o livro de João, na outra semana o livro de Lucas. Então vai ser um livro por semana. Minha sugestão é que você leia. Você não é obrigado a ler e nós também não vamos forçar ninguém lá no grupo a ler, tá? Mas a nossa sugestão é que você leia para que você chegue aqui com um livro na cabeça e até mesmo com dúvidas assim para tirar com os professores. Eu queria até já falar para vocês, a próxima aula quem vai ministrar é o Yuri, que está aqui, ele que vai falar sobre Mateus. O Wallace também, que falou bastante aí, ele é outro professor aqui do curso, como também o Wesley e também outros que vão estar aqui presentes junto conosco até o final de novembro, tá? Então, gente, muito obrigado e vamos interagir bastante lá no grupo. Vamos perguntar, mandar as coisas, eu e o Yuri vamos mandar os materiais lá, todos os links lá, então vamos crescer juntos aí, tá bom, gente? Desculpa ter passado do horário, semana que vem a gente vai ser mais britânico. Valeu, pessoal, Deus abençoe a todos vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Até gente. mais. Deus abençoe muito vocês. Até mais.